Como aprender eletrônica? Aprenda o básico. Leia livros sobre os fundamentos da eletrônica. Vá a uma biblioteca ou a uma livraria e comece a ler sobre eletrônica. Mesmo os livros mais antigos contêm montes de informações sobre os circuitos elétricos e seu funcionamento. Use os livros para estudar o básico antes de começar a montar seus próprios circuitos. Experimente começar por livros como Eletrônica Analógica Básica, Eletrônica, de Albert Malvino, e Elementos de Eletrônica Digital. É possível encontrar ainda mais recursos online. Procure sites informativos e livros digitais gratuitos. Comece a desmontar equipamentos eletrônicos e observar o seu funcionamento. Estude eletrônica com aplicativos. A loja de aplicativos do seu celular contém vários apps bem práticos e informativos. Alguns deles ensinam o básico de eletrônica. E há outros que até permitem que você desenhe seus próprios circuitos usando a tela de toque. Você pode experimentar, por exemplo, o Electronics Basics ou o Electrodroid. Estude como a corrente flui através do fio. A corrente elétrica é feita de elétrons, as partículas com carga elétrica negativa dos átomos. A corrente é um fluxo ordenado de elétrons a partir de uma fonte negativa, como o terminal de uma bateria. Por exemplo, você pode fazer uma analogia com uma torneira. Quando abrimos uma torneira, a água corre até chegar ao fim do cano. Leia textos sobre a voltagem de um circuito. A voltagem é a medida da força necessária para fazer a corrente fluir por um circuito. Os elétrons de um circuito acumulam-se próximos do polo negativo da bateria. A energia é necessária para fazer a corrente fluir através do circuito. E a medida dela é a voltagem. Pense nela como a pressão de uma caixa d'água. Quando esvaziamos a caixa, a pressão diminui, e o fluxo de água fica menor. Estude a resistência elétrica dos objetos. A resistência retarda a corrente de um circuito. Alguns materiais inibem a eletricidade mais do que outros. É preciso muito mais corrente para atravessar um material isolante, como a cerâmica, do que para atravessar um material condutor, como um metal. E mais corrente requer mais voltagem. Imagine, por exemplo, canos de água com tamanhos diferentes. A água vai encontrar mais resistência para passar pelos canos mais estreitos, que têm menos espaço. Leia esquemas elétricos para compreender seus símbolos. Os esquemas ou diagramas elétricos usam símbolos para representar os componentes eletrônicos. Antes de montar um circuito a partir de um esquema elétrico, você vai precisar descobrir o significado dos símbolos. Procure na internet uma lista de símbolos usados nesses esquemas. Exemplos: as linhas retas são as conexões entre os componentes, que podem ser feitas por fios ou trilhas de cobre. Uma fonte de energia é representada por dois traços horizontais, um mais comprido do que o outro. O traço mais comprido costuma vir acompanhado de um sinal de mais, indicando o polo positivo. Os diodos, por sua vez, são representados por triângulos, ao passo que os resistores aparecem como retângulos ou uma linha serrilhada. Domine os instrumentos. Meça a corrente elétrica com um multímetro. O multímetro é uma ferramenta bem útil para medir as diferentes grandezas elétricas. É sempre bom ter um à mão para conferir a corrente elétrica num circuito.
Consiga um multímetro que meça corrente, voltagem e resistência. A corrente é o fluxo de eletricidade de um circuito. É medida em amperes. A voltagem é medida em volts. E é a pressão que impulsiona a corrente pelo circuito. A resistência indica, como o nome diz, quanta resistência o circuito oferece ao fluxo de eletricidade. É medida em ohms. Use um resistor para limitar a corrente elétrica. Por fora, os resistores parecem um tubinho com um fio de cada lado. Não fazem nada diretamente, mas são importantes para limitar a corrente elétrica. Sem resistores, a corrente pode ficar forte demais e estragar os outros componentes do circuito. Um LED ligado num circuito sem resistor pode queimar. Por exemplo, armazene eletricidade num capacitor. Os capacitores são o oposto dos resistores. Em vez de limitar o fluxo da corrente, eles o intensificam, porque armazenam um pouco de eletricidade. Assim, se a energia cair, o circuito continua a funcionar. Por exemplo, quando você arranca o computador da tomada, os capacitores garantem um pouco de corrente para que o circuito não pare de funcionar de uma vez. Controle a corrente elétrica com diodos e transistores. Estes dois componentes são semicondutores e por isso podem afetar o fluxo da corrente elétrica de uma maneira diferente. Os diodos possuem dois terminais, um positivo, mais, e um negativo, hífen. Já os transistores possuem três terminais, o emissor, o coletor e a base. Os diodos servem para fazer a corrente elétrica fluir em apenas uma direção. Os transistores são como chaves capazes de mudar a direção da corrente. Corte e desencape fios. Você vai precisar de um alicate de corte pequeno ou de um desencapador de fios para fazer as suas montagens básicas. Ambos podem ser encontrados em lojas de ferramentas ou de componentes eletrônicos. Use o alicate para cortar o fio no comprimento desejado e depois tire mais ou menos meio centímetro do isolamento da ponta do fio. Ele estará pronto para ser conectado aos componentes. Para fazer montagens com o fio, prenda as pontas desencapadas nos terminais dos componentes ou os fixe com fita isolante. Se você tiver uma placa de ensaio, mais conhecida como protoboard, basta enfiar a ponta desencapada num dos buracos. No começo do seu aprendizado não será preciso aprender a soldar. Leia sobre o uso dos fios de cores diferentes. Os fios elétricos costumam ser sempre de cobre. Contudo, a capa de isolação vem em cores diferentes para indicar os diferentes usos. Fios da mesma cor devem ser sempre ligados juntos. Os fios de cor preta e vermelha são usados para energizar o circuito. Os fios pretos são os principais condutores de corrente num circuito. Os fios vermelhos são os secundários. É mais difícil encontrar fios azuis ou amarelos num circuito, mas às vezes eles aparecem em montagens mais complexas. Fios brancos e cinzas são considerados neutros, já que conduzem a corrente que não é usada. Os fios verdes são o aterramento, ou seja, conduzem a eletricidade para a terra por motivos de segurança. Faça experiências práticas. Monte um circuito a partir de um esquema elétrico. Encontre um esquema elétrico numa fonte segura da internet. De preferência, busque coisas simples que você possa montar sozinho. Leia o esquema elétrico para saber de que componentes vai precisar.
Depois, monte o circuito de modo que ele fique parecido com o esquema. Assim, você terá uma ideia de como funciona um circuito. É melhor começar por um circuito pequeno. Escolha um com poucas linhas e conexões e com componentes fáceis de encontrar, como pilhas e lâmpadas. Monte um circuito com uma lâmpada. Junte 2 fios de cobre, uma pilha nova e uma lâmpada pequena. Uma lâmpada de lanterna é ideal. Ponha os componentes numa mesa e prenda uma ponta dos fios nos polos da bateria. Em seguida, prenda as outras pontas na base metálica da lâmpada para fazê-la acender. Você consegue fazer a lâmpada acender só com esses componentes. A corrente elétrica flui do polo negativo para o positivo, atravessando a lâmpada e a fazendo acender. Esse circuito com a lâmpada acesa vai ajudar você a entender melhor como a eletricidade se move. Compre um kit de experiências. Você encontrará em lojas online uma série de kits de eletrônica para quem está bem no começo do aprendizado. A variedade é grande, e cada kit costuma vir com os componentes necessários à montagem de um projeto simples. É uma boa maneira de começar a aprender eletrônica sem ter que confeccionar a sua própria placa. Por exemplo, você pode comprar um kit para a montagem de um rover, um veículo de exploração pequeno. Esse robozinho já vem pré-montado e pode ser usado para aprender algumas técnicas de personalização e programação. Pratique com placas Arduino. As placas Arduino são placas de circuito relativamente baratas que podem ser usadas na maioria dos projetos eletrônicos. Elas são vendidas com diversos kits prontos que você compra online. Mas também é possível comprá-las separadamente. O Arduino é uma plataforma pensada para iniciantes, de modo que vale a pena usar as suas placas para começar a montar alguns circuitos e projetos básicos. Um dos projetos iniciais mais comuns é o pisca-pisca. Ele consiste em criar um programa simples em Arduino no computador para fazer um LED piscar. Se você não quiser comprar um kit, pode começar com uma placa Arduino e um cabo USB. Conecte a placa no computador e baixe o software do Arduino na internet. Monte circuitos num protoboard. O protoboard é uma maneira de montar um circuito sem precisar soldar. Ele parece uma placa de plástico cheia de furinhos. Enfie os fios nos buracos para montar o seu circuito. Depois, ligue os fios numa bateria ou numa placa Arduino para energizá-lo. Tente acender um LED num protoboard. Você vai precisar de fios, um LED, um resistor e uma placa Arduino. Todos esses componentes podem ser comprados online. Monte seus próprios projetos com esquemas elétricos encontrados na internet. Quando você já estiver acostumado a montar circuitos pré-montados, vai poder escolher os próprios projetos de montagem. Você pode querer montar um alarme ou um sensor. Por exemplo, o esquema elétrico são os diagramas que mostram como o projeto deve ser montado. Há muitos esquemas elétricos disponíveis na internet. Digite, por exemplo, esquema elétrico circuito pisca-pisca no seu buscador para encontrar algumas maneiras de montar um pisca-pisca de LED. Aprofunde seus conhecimentos. Aprenda uma linguagem de programação usada na eletrônica. Com um microcontrolador, você pode dar instruções ao seu circuito eletrônico.
Microcontroladores são pequenos chips de computador que podem ser montados em placas eletrônicas. Para usar um microcontrolador, você vai precisar aprender uma linguagem de programação, como C ou C++, e a escrever código no computador. O Arduino é uma maneira simples de começar a programar microcontroladores. Conecte a placa Arduino no computador. Baixe o software do Arduino e comece a programar. Projete seus próprios circuitos através de softwares. Baixe um software simples e gratuito para fazer projetos eletrônicos, como o FreeTeasing, e instale-o no seu computador. Use o programa para criar o seu próprio circuito eletrônico. Assim, você vai entender melhor o funcionamento dos circuitos e vai aprender a ler melhor os esquemas. Além disso, o software vai permitir que você mesmo projete um circuito. Você também pode recorrer a softwares mais sofisticados, como o Eagle e o KiCad. Depois de criar o seu circuito, você pode enviá-lo para uma fábrica que faça protótipos de placas de circuito impresso. Desmonte e estude aparelhos elétricos. Desmonte uma televisão velha, um rádio-relógio ou qualquer outro aparelho. Você pode estudar os componentes elétricos deles e, depois, tentar montá-los de novo. Você também pode tentar consertar algum aparelho quebrado para compreender melhor a função de cada componente. Tome todas as precauções para não levar um choque elétrico. Peça autorização antes de mexer em aparelhos que não são seus. Faça um curso de eletrônica. Não importa a sua idade. Você sempre poderá encontrar um curso de eletrônica para iniciantes. Procure na internet aulas introdutórias de engenharia elétrica ou eletrônica. Talvez você encontre até um curso presencial perto de você. Depois das aulas introdutórias, você pode passar para cursos mais avançados ou tentar montar seus próprios circuitos. Algumas escolas oferecem cursos técnicos em eletrônica e áreas afins, como telecomunicações e automação. Também há cursos disponíveis nas plataformas Coursera e edX. Pratique solda. Conforme você avança nos estudos, chegará o momento em que terá que fixar os componentes do circuito numa placa de circuito impresso. O ferro de solda permite que você fixe os componentes com estanho derretido. Circuitos montados assim são melhores e mais duráveis. É fácil usar os protoboards, mas os contatos deles começam a falhar com o tempo. Lembre-se de tomar todas as precauções de segurança quando for trabalhar com o ferro de solda. Nunca o deixe ligado nem o coloque perto de materiais inflamáveis.